Está sempre no café. Então eu quero dizer a vocês, irmãos, que não é porque o vosso filho namora com a Salomé, porque se não namorasse eu dizia o mesmo, não é? Eu quero dizer a vocês que nós respeitamos muito vocês. Vocês são uma família fantástica. Infelizmente não há muitas famílias hoje no mundo em que tenha todos os filhos juntos a servir a Deus, que amam a Deus, que é algo tão bonito ver-se, não é? Então eu quero deixar aqui esta honra também. Não estou, com isto não estou a dizer que nós, as nossas famílias não prestam, não é nada disso. Estou apenas a dizer que temos que também dar honra e louvar a Deus, porque eu sei, para uma família ser assim como a vossa é, dá muito trabalho. As coisas não caem do céu. As pessoas pensam assim, uns pauzinhos para lim-pim-pim, está tudo resolvido. Não, não é. Dá muito trabalho. E eu sei o que é, porque também tenho uma família grande. Também tenho essa honra de os meus filhos gostarem de mim, da minha esposa e servirem a Deus. E eu sei que isso é muito bom. E ao convidar eles para de volta e não volta também participarem, a Carla escreve artigos que são muito importantes, como eu disse há pouco, que está no site. Dizer a vocês também que pessoas como eles têm algo para nos ensinar, não é? Porque, como eu disse, as coisas dão trabalho. Não estou a dizer que eles são perfeitos ou que a família deles é perfeita, porque não é, porque provavelmente já devemos ter visto algum. É aqui a barba branca, não estou a brincar. E então, mas o que importa é o conjunto de tudo e o resultado final. Então, nós aprendemos com todos. E quero dizer a vocês que uma das coisas que eu, como pastor vosso, apesar que no futuro posso convidar uma ou outra pessoa que venha de fora, mas eu quero usar muito a prata da casa, porque todos vocês têm muitas coisas boas para partilhar. Vocês já repararam que alguns de vocês vêm vindo partilhar sobre a oferta, então hoje a Célia já partilhou também a mensagem, hoje acaba a Carla, amanhã pode ser o Miguel, amanhã pode ser o irmão Fernando, outra vez pode ser, seja quem for, mas também os outros não ficam com medo assim, eu se calhar não venho mais à igreja senão o pastor ainda me convida. Não, se você não quiser, quando eu convidar você, não, só tem que dizer, olha pastor, gosto muito de si, mas por favor não me peça isso. E eu não, tudo bem, ficamos amigos na mesma. Mas eu creio de todo o meu coração que toda esta igreja, todo este rebanho de Deus tem algo muito bom sempre para partilhar. Amém? E por isso eu quero aqui fazer esta honra a esta família, este casal, que tem sido uma grande bênção para nós. E com certeza hoje vamos aprender muito também. Amém? Então, glória a Deus por isso. Hoje ela vai dar início a um tema que para a semana eu vou dar continuidade ao tema, porque temos vindo a falar por séries. Na semana passada terminamos a série sobre o pecado. E hoje vamos começar uma série nova e vou aproveitar o tema que ela hoje vai trazer e para a semana vou dar continuidade a isso. Então, está bem? Glória a Deus. Obrigada. Bom dia àqueles com quem ainda não falei. Eu parece que me estou sempre a repetir, mas é assim, é sem dúvida um privilégio estar aqui. É também uma responsabilidade muito grande e eu sinto. Falando de mudança, o pastor estava a falar de mudança, nós hoje vamos tocar um bocadinho aqui também na mudança. O tema é apresenta a Deus as tuas obras e tem um subtemazinho que é quais são as tuas obras? Temos estado a falar de fé. Qual é o papel das obras? Vamos olhar hoje um bocadinho para isso. Eu vou pedir que baixemos a nossa cabeça para fazer uma oração. Querido Senhor, é no nome de Jesus que nós estamos aqui reunidos. E nós te agradecemos pela tua magnífica palavra. Ela é a luz para o nosso caminho. É sobre ela, Senhor, que nós firmamos a nossa fé. É sobre ela que nós caminhamos diariamente. Graças te dou, Senhor, por esta igreja, porque juntos podemos edificar uns aos outros. Obrigada, que o teu Santo Espírito tenha liberdade para se mover aqui. Que o teu Santo Espírito seja ele a falar através de mim. Eu entrego o que sou, Senhor, e o que tenho diante de ti. E eu te peço que os corações dos meus irmãos estejam livres para receber a tua palavra.
que ela seja como uma semente lançada numa terra fértil que dá fruto na estação própria. Obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Diga assim, esta palavra hoje é para mim. Ela não é para eu olhar para as obras do meu irmão. Diga, ela não é para eu olhar, ela é para eu olhar para as minhas obras. Vamos abrir em Efésios, no capítulo 2. Vamos fazer um pequenino enquadramento. Efésios 2, 8 a 10. E eu vou ler. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Nós temos ouvido e ouvimos os fundamentos do Evangelho, ouvimos falar da fé e da graça pela qual nós somos salvos. E que isto é um dom gratuito de Deus. Não somos nós que fazemos nada para ser salvos, é um dom gratuito. Deus, pelo seu amor, entregou o seu Filho. Independentemente do estado em que cada um de nós estava, Ele nos amou nesse estado. Ele entregou o seu Filho para pagar o salário do pecado, do nosso pecado, que era a morte. E esse salário pago, nós recebemos pela graça e pela fé no seu Filho Jesus Cristo. Nós recebemos a nossa salvação. E o versículo 9 especifica: não vem das obras para que ninguém se glorie. E depois o 10 diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, no seguimento da salvação pela fé, está aqui dito que nós somos criados em Cristo Jesus. Também já ouvimos falar aqui no novo homem. Nós nascemos de novo, não é? Em 2 Coríntios 5,17, que aqui quem me conhece bem sabe que é um versículo que eu gosto muito, diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. O velho já passou, tudo se fez novo. E reparem, não é tudo se fez de novo, é tudo se fez novo. O velho ficou lá atrás e há uma vida nova para viver. Então, criados em Cristo, nós fomos criados com um objetivo, enquanto estamos aqui na Terra. E diz aqui que é para as boas obras. Diga assim, eu fui criado em Cristo Jesus para as boas obras. Então, o que é isso das boas obras? E hoje vou partilhar convosco uma passagem que está em Mateus 19. Em Mateus 19, normalmente tenho ouvido falar esta passagem para muitas coisas e havia sempre aqui uma parte que eu não entendia muito bem. E sabem que esta palavra que está aqui, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. O pastor há bocadinho disse que eu às vezes escrevo uns artigos para o blog. Se houver alguma frase que seja dúbia para vocês e vocês interpretem de uma determinada forma, com quem é que vocês têm que perguntar, a quem é que vocês têm que perguntar para saber exatamente aquela frase o que é que quer dizer? A quem? A mim que escrevi. Então, isto foi escrito pelos homens, pela mão dos homens, mas foi inspirado pelo Espírito Santo. O autor é Deus. E esse Espírito Santo, ele habita em nós. A quem é que nós temos que perguntar? Ao Espírito Santo. Então, quando nós olhamos para a palavra, nós não podemos olhar e ler como um livro qualquer. Nós temos que falar com Deus e pedir ao Espírito Santo que Ele nos ensine. Nós temos esta promessa. Ela está escrita, que o Espírito de Deus nos ensinaria todas as coisas. E esta passagem fala do mancebo rico. Nós vamos ler a partir do versículo 16. Jesus estava junto dos meninos, não é? Que tinham trazido até ele. E o versículo 16 diz: e eis que aproximando-se dele um mancebo, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Ora bem, ele chamou-lhe bom mestre e perguntou: que bem farei para conseguir a vida eterna? Ele estava a partir do princípio que ele precisava de fazer algum bem para conseguir a vida eterna. Era um pressuposto deste rapaz jovem e rico. E Jesus respondeu: por que me chamas bom?
Não há bom senão um só, que é Deus. Jesus começou logo a ajustá-lo. Não há bom senão um só, que é Deus. Repara, Jesus estava aqui na posição, na terra enquanto homem. O filho do homem. E ele ajustou aquele mancebo, dizendo-lhe: estás-me a perguntar que bem é que podes fazer? Então, mas és bom o suficiente para poderes fazer bem? Só há um bom, que é Deus. Ele começou logo a pô-lo no lugar. E depois disse: se quiseres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Bem, afinal parece que Jesus estava a dizer que era preciso fazer alguma coisa. Isto é um bocadinho confuso, não? Vamos ver. E disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, primeiro Jesus reportou-se à lei. Guarda os mandamentos. E vamos pensar que, naquele tempo, Jesus estava na terra, mas viviam o tempo da graça ou da lei? Da lei. Porque Jesus ainda não tinha pago o preço do pecado. Jesus ainda não tinha ido à cruz. Ainda não tinha ressuscitado. Então, ele falou ao mancebo a linguagem dele. A lei. Era o que ele conhecia. E depois disse-lhe, enumerou os mandamentos. Paulo, em Romanos 3, diz que a fé não invalida a lei. Antes nos leva a cumprir a lei. Então, Jesus não estava a falar simplesmente da lei. Jesus estava a reportar-se à fé. Estava a fazer a ponte para ele perceber o que é a fé. E se nós repararmos, a lei foi criada para que o homem pudesse andar no caminho reto. Ou seja, o homem desviava-se do caminho, então foi preciso estabelecer regras. Lei. A lei é imposta de fora para dentro. A fé é o contrário. A fé nasce no coração, como diz em Romanos, diz, se confessares o Senhor Jesus com a tua boca e creres no teu coração, pressupõe crer interior, é cá de dentro, então serás salvo. E aqui, se nós virmos, está a lei toda, resume-se no amor. É nisto que se resume a lei, no amor. Os atos condenáveis que são praticados são por ausência de amor. Quem mata tem ausência de amor. Quem comete adultério tem ausência de amor. Quem rouba tem ausência de amor. As pessoas vivem centradas em si, nas suas necessidades, e não se compadecem da necessidade do outro. Se nós amarmos o outro, não lhe vamos fazer estas coisas. Então Jesus estava a falar de fé e de amor. Como? E disse-lhe o mancebo: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Eu estou a ver o mancebo assim todo inchado. Eu tudo isso já faço, afinal, eu sou boa pessoa. E não é que este mancebo era mesmo boa pessoa aos olhos humanos? Havia de ser, não é? Aquilo que nós achamos que é uma boa pessoa. Ele fazia tudo tão direitinho. E disse Jesus: se quiseres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Então Jesus apontou-lhe a perfeição como se fosse algo possível ao homem. O que é a perfeição? É não ter defeito. É estar completo. E a Bíblia ensina-nos que se nós errarmos numa vírgula da lei, já erramos toda a lei. Então não é possível ao homem ser perfeito. Mas Jesus disse-lhe: só queres mesmo fazer isto tudo bem feitinho? Então olha, falta-te uma coisa. E a seguir parece que Jesus lhe dá uma série de atos que ele tem que fazer. Que Jesus lhe diz: olha, tu tens que fazer isto para chegares à vida eterna. Mas será que é isso que Jesus faz? Jesus diz: vai. Ou seja, sai do teu estado. Sai de onde estás. Muda. Vai. Vende tudo o que tens. Despoja-te do teu homem velho. O homem velho dele estava agarrado a quê? Às riquezas. À segurança que as riquezas lhe davam. Vende tudo o que tens. Deixa para trás tudo. Tudo o que é velho. Para nós pode ser outra coisa qualquer. Para cada um de nós. Para ele era isto. E dá-o. Dar é um ato de amor.
mas pode ter muitas motivações. Então Jesus é específico. Dá-o a quem? Aos pobres. Porquê? Porque têm necessidade. E porque o amor, a compaixão, pressupõe mover-me pela necessidade do outro. Dá-o aos pobres. Move-te de compaixão. Dá com a motivação certa. Amor. E vem e segue-me. Confia em mim. Confia em mim. Quando eu sigo alguém, quando eu vou com alguém, eu tenho que confiar. Se eu for na rua e perguntar a uma pessoa, olha, onde é que fica aquela rua tal? Olha, venha comigo. Quer dizer, ok. Será que posso ir? Depende. Se a rua for muito escura e eu não conhecer a pessoa, se calhar não. Obrigadinha, deixe estar. Eu preciso ali de fazer qualquer coisa. Vai e segue-me. É preciso confiar. Ele reportou confiança. Confiança. Então a fé está alicerçada nesta confiança. E o que é que Jesus aqui fez? Ele pediu ao mancebo uma prova da sua fé. Isto tudo que nos parece em atos. Simples, vai, vende, faz. Era a prova do mancebo a ser, a fé do mancebo a ser provada. Ele achava que tinha fé, ele cumpria tudo. E Jesus disse, ok, então vamos provar essa fé. E a fé, quando é provada, ela produz obras, boas obras. No caso dele, isso não aconteceu. Porque a fé dele foi reprovada. E diz o versículo 22, e o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Ele entristeceu-se, ele percebeu que ele não estava a conseguir corresponder. Mas ele estava agarrado à segurança dos bens terrenos. E ele não conseguiu sair de onde estava, despojar-se do velho. Isto é o novo nascimento que Jesus falou a Nicodemos. Jesus disse a Nicodemos que ele tinha que nascer de novo. Ele disse a este mancebo que ele tinha que nascer de novo. Por outras palavras, sai de onde estás, muda, transforma. É impossível nós recebermos a vida eterna, entregarmos a nossa vida ao Senhor como Senhor e Salvador, ao Senhor Jesus Cristo, e não sermos transformados. Se não há transformação, temos que perguntar, será que eu realmente tenho a fé genuína que salva? Eu não quero lançar-vos dúvida, mas eu acho que há momentos que nós temos que examinar-nos, porque Deus corrige aquele a quem ama. E por isso eu comecei aqui a pedir-vos que dissessem que esta palavra não é para o irmão. Não serve para eu julgar os atos do meu irmão e ver se as obras dele são boas. Serve para eu olhar para as minhas obras e eu perceber se elas são o fruto da minha fé. Eu digo que tenho fé. Dizer que se tem fé é muito fácil. Quantas pessoas, quando nós falamos com elas, quando as evangelizamos, elas dizem, eu creio em Deus. E tu crês que Jesus Cristo veio e que morreu e que ressuscitou e que pagou o teu pecado? Eu creio. Ok. Então, olha, vamos entregar a vida? Vamos entregar-nos na mão dele? Isso aí é um bocadinho mais difícil. Porque, pronto, isso implica sair da minha zona de conforto, confiar, entregar-me e depois ele vai-me pedir algumas coisas, não é? Assim como pediu a este mancebo. E por isso a fé que salva, nós temos que analisar, porque as obras, as nossas obras, elas são reveladoras da fé. Vamos ainda continuar aqui. Versículo 23, disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo, quem poderá, pois, salvar-se? Então, se este rapazinho fazia tudo tão bem, tão direitinho, ele até cumpria a lei. Oh, Jesus, como é que é isto? Quem é que se vai salvar? Versículo 26. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes, aos homens é isso impossível. Digam comigo, aos homens é impossível. Não há nada que nós façamos que nos leve até à salvação. Mas a seguir ele diz, mas a Deus tudo é possível. E por isso Deus abriu o caminho. Não é? Agora nós vamos até Mateus 5. Um bocadinho mais atrás.
Aqui o versículo 14 diz: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ok. Então, se eu sou a luz do mundo e não pode ser escondido, o que é que isso significa? Que eu vou andar aqui com uma luz, por onde eu andar, toda a gente vê a minha luz. Será que é isso? E diz que nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire. Ou seja, quando nós vimos a Deus pela fé em Jesus Cristo e somos salvos, e há uma transformação, nós não vamos ser os agentes secretos do cristianismo e esconder-nos debaixo de algum lado para que ninguém veja. Não, não é essa a intenção. Lemos no início que é para andarmos nas boas obras. Então o versículo 16 diz: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Essa luz é para resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Eu vou ler aqui na tradução da linguagem mais corrente, porque há aqui alguns versículos que eu acho que estão muito bem explícitos. E este 16 diz assim: que as vossas boas obras brilhem também para serem vistas por todos, de tal maneira que louvem o vosso Pai Celestial. Então as nossas obras, elas junto dos homens testificam da nossa fé. Não adianta nós falarmos o Evangelho às outras pessoas, claro que devemos falar, mas não adianta nós falarmos e as nossas obras não testificarem a nossa fé. Nós podemos dizer que temos uma fé enorme no Senhor, mas se as nossas obras, são as nossas obras que vão mostrar a luz, se as nossas obras não estão a mostrar a luz, então temos que parar e pensar porquê. Ok? As nossas obras devem levar os homens a glorificar o nosso Pai. E agora vamos a Lucas 10. E eu agora vou pedir aqui uma ajudinha. A mesma pergunta que o mancebo rico fez, também um certo doutor da lei fez. Está aqui no versículo 25. E diz assim: Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Uma pergunta semelhante, não é? E Jesus fez a mesma coisa, reportou-o para aquilo que ele conhecia, para a lei. Ele lhe disse: que está escrito na lei, como lês? E respondendo, ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele pegou nos mandamentos, não é? E já os deu resumidos, que Jesus resumiu os mandamentos todos nestes dois, que é o amor, e ele já o apresentou como tal, como o amor a Deus e o amor ao próximo. E este amor, ele expressa-se então nas obras. Ele é visível aos homens, mas há algumas obras que nós fazemos que parecem boas obras, mas que podem levar os homens a achar que nós estamos no caminho da vida eterna, porque estamos com a fé que é viva, com a fé genuína que crê e que frutifica. Mas Deus vê mais do que os homens veem, porque os homens veem a aparência. E quando este homem pergunta a Jesus quem é o próximo, porque ele acabou dizendo que deve amar ao próximo como a si próprio, Jesus conta uma história, e é para isto que eu vou pedir ajuda. Então eu vou pedir ao Ben, ao João Tomás, ao Isaac, que venham aqui ao pé de mim, e pode ser o Emanuel. Será que não quer vir? Pronto, não quer. Então vamos arranjar outro voluntário, que não seja à força. Pode ser tu, Diogo. Pode ser? Obrigada.
Pode ser aqui. O Diogo pode ficar aqui. Eles vão subindo. Bom, então deixem-se estar assim. O Diogo é um homem que está a fazer o caminho de Jerusalém para Jericó. Esta era a história que Jesus contava. E neste caminho, uns salteadores encontraram-no, roubaram-no, bateram-lhe, forte e feio, e deixaram-no muito mal. Fica aqui muito mal, fica lá aqui muito mal. Oh, coitado do Diogo. Oh, coitado do Diogo. O Diogo está a passar mal. E entretanto, pelo caminho estava a passar um sacerdote. O sacerdote é alguém que conhece a lei. Conhece a lei. E aos olhos dos homens, é alguém que tem tudo para conseguir, não é? Para ter a fé genuína e ir no caminho da vida eterna. É ou não é? O sacerdote conhece a lei, o sacerdote dirige, ensina ao povo, dirige, fazia até os sacrifícios. Portanto, o sacerdote tinha tudo para isso. Se este sacerdote tivesse a passar por este homem e tivesse aqui pessoas a ver, será que ele ia agir de outra maneira diferente da que agiu? Fica a pergunta, não sabemos. Mas não estava ninguém a ver. Estava. Deus estava a ver. Então o que é que ele fez? Ele viu o homem e ele virou a cara para o lado e foi-se embora. Tinha mais o que fazer. A seguir veio um levita. Um levita, a certa altura Deus escolheu da tribo de Levi, escolheu homens para cuidarem do templo, para ensinarem a palavra. Portanto, eram conhecedores também da lei. Eles conheciam a lei. E também tinham uma aparência aos olhos humanos, quem tinha tudo para ir pelo caminho da vida eterna. E este levita, o que é que ele fez? Se calhar, se estivessem pessoas a ver, poderia ter feito diferente. Mas Deus vê tudo. Não fez isso, não foi assim tão mau. Olhou, viu este homem e virou a cara. E seguiu o seu caminho. E a seguir vem o samaritano. O samaritano era a pessoa mais indigna que nós podíamos imaginar. Porquê? Porque os samaritanos eram inimigos dos judeus, do povo de Deus. Portanto, aos olhos de Deus, aos olhos dos homens, desculpem, tinha tudo para acharem que este... Como é que ele ia para a vida eterna? Alguma vez? Como é que ele ia agir em fé? Na fé genuína que frutifica. Na fé que opera por amor. Como é que ele ia fazer isso? Mas ele, o samaritano, viu este homem e diz a Bíblia que ele ia de viagem. Ou seja, os outros passaram até ocasionalmente, não sabíamos muito bem o que é que eles iam fazer. Mas este ia com um objetivo, ia para algum lugar. Se calhar tinha os afazeres dele, a vida dele. Mas ele chegou aqui e viu. E assim como Jesus disse ao mancebo, dá aos pobres, que significa mover-se intimamente, ele moveu-se intimamente de compaixão pelo seu próximo. E ele largou os seus afazeres, aquilo que ele poderia ir fazer. E ele cuidou do seu próximo. Limpou-lhe as feridas, colocou-lhe azeite, cuidou dele. E como depois tinha que se ir embora, ele não só lhe deu os seus cuidados e o seu tempo, como lhe deu o seu dinheiro. Porque ele pegou nele. Não foi dinheiro literal. Pegou nele, levou-o para uma estalagem, falou com o hospedeiro, deu-lhe dinheiro para cuidar dele e ficou de depois lhe dar mais, se fosse necessário, para que nada lhe faltasse. Então, isto que ele fez foi uma boa obra. E uma boa obra que é fruto de uma fé que contém em si o amor. Não é uma fé oca, não é uma fé estéril, é uma fé fértil que dá fruto. Obrigada. Então esta fé fértil que dá fruto e que é
e que é uma fé que contém amor. Sou eu que estou a inventar que a fé genuína contém amor? Vamos ver. Será que sou eu? Será? Gálatas 5. Gálatas 5, versículo 4. Diz assim, era Paulo a falar, e Paulo estava a falar da liberdade que tínhamos que ter em Cristo e que não devíamos voltar a meter-nos debaixo do jugo da servidão. O que é que ele queria dizer com isto? Que uma vez que pela fé fomos salvos, não temos que nos sujeitar às coisas da lei, porque a fé leva-nos genuinamente a cumprir a lei, não é uma imposição externa. Ele estava a falar especificamente até sobre a circuncisão. E aqui no versículo 4 ele diz: separados estais de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. E depois diz no 6, porque em Jesus Cristo, aqueles que estão em Jesus Cristo, nem a circuncisão nem a incircuncisão têm virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. A fé que opera por amor. É esta a fé genuína, é esta a fé viva. Agora eu queria ler-vos aqui também nesta... Ver se o meu Gálatas não fugiu aqui. Gálatas 5. Só o versículo 6 aqui nesta tradução que diz: o que importa é sim a fé que se traduz por atos realizados com o amor de Deus. Okay? Então, este é o tipo de fé salvadora. Esta é a fé que salva. Está muito velha a minha Bíblia. É de estudo. Gosto muito. Esta é a fé que salva. E Tiago 2, vamos abrir em Tiago 2. Quando lemos Tiago, à primeira vista, pode parecer que Tiago está a contradizer Paulo. Pode parecer. Mas vamos nos lembrar que este livro, independentemente de ter sido a mão de Paulo ou a mão de Tiago, foi inspirado pelo mesmo, pelo Espírito Santo. Não há aqui contradição. Completa-se a palavra, não se contradiz. Então, aqui no versículo 14, diz assim: meus irmãos, desculpem lá, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Porventura a fé pode salvá-lo? Oh! Isto é uma pergunta tão ousada que Tiago faz. E assim à primeira vista parece que está a contradizer tudo o que temos estado a falar, mas não está. Porventura a fé pode salvá-lo? Reparem o contexto em que a pergunta é feita. A pergunta é feita a seguir a uma outra. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Ou seja, a fé genuína, a fé que dá fruto, ela é genuína, é a fé viva. É uma fé que nasce no coração e que se transforma em atos. É uma fé fértil. E o que ele está a perguntar é: a fé oca, a fé que é só, eu creio sim, essa pode salvar? E depois ele mostra a tal fé que opera por amor. E ele diz assim: e se o irmão ou a irmã estiverem nus, tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhe não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Não é? Às vezes eu vejo assim, não é aqui, é muito sítio, pessoas muito espirituais. Aquele irmão está com tanta necessidade.
Ai, vemos o irmão com necessidade de comida, vemos o irmão com necessidade de tanta coisa, às vezes até emocional, só de conversar, de ter companhia. Eu vou orar por si, irmão. Eu vou orar por si. E é bom orar pelo irmão, atenção. Mas naquele momento há uma necessidade daquele irmão. E nós somos os braços de Deus aqui. Naquele momento, o que Deus espera de nós é que a nossa fé seja fértil. E que nós possamos ajudar aquele irmão a suprir aquela necessidade. Independentemente de orar por ele. Essa fé que opera por amor é que é a fé genuína. E diz assim depois. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Cá está. É uma fé morta. Não dá fruto. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ou seja, Tiago aqui está a fazer um desafio. Olha, mostra-me lá a tua fé sem as tuas obras. Dizes que tens fé? Mostra-me a fé sem as tuas obras. Como é que a gente vê a fé de alguém se não houver obras? Vemos? É visível? Não é visível. Por isso é que, quando se fala de sermos a luz, fala em obras. Porque a fé é visível pelas obras. Mas, o contrário, lá está, o testemunhar a nossa fé diante dos homens, o contrário acontece. Ele diz aqui, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. As nossas obras mostram a nossa fé diante dos outros. E depois o 19. Tu crês que há um Deus. Fazes bem. Também os demónios o creem e estremecem. Então cá está, mais uma vez ele reitera. Crer que há um Deus não te salva. Tanta gente crê que há um Deus, até os demónios creem que há um Deus. E neste tempo, crer que há um Deus era muito importante, porque viviam numa época de politeísmo. E, portanto, crer num Deus era um passo importante. Mas não salvava. Os demónios têm uma fé que age por amor. Mas eles creem que há um Deus, eles creem que Jesus veio e que pagou o preço por nós. Eles creem, eles sabem. Mas a fé não é só reconhecer uma verdade. A fé não é uma fé estéril. A fé tem que ter em si o amor. E os demónios não têm amor. Daí este exemplo de Tiago. Mas ao homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Um homem vão é um homem sem entendimento, sem fundamento. E mais uma vez ele está a dizer, podes dizer que tens a fé que tu quiseres, mas se não, as obras não aparecem, eu não vejo a tua fé. Onde é que ela está? Porventura, e agora aqui parece novamente que ele está a dizer que as obras é que salvam, mas só parece. Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras? Carla, então, mas ele está a dizer que foi. Vamos continuar a ler. Quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque, bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus. E foi-lhe isso imputado como justiça. E foi chamado amigo de Deus. Então, primeiro, Abraão creu em Deus. E isso foi-lhe imputado como justiça. A fé dele era genuína quando foi provada. Frutificou em obras. Produziu obras. E a obra foi esta. Que ele foi capaz de estar disposto a sacrificar um filho. Que nenhum de nós tenha que fazer isto. Porque não é uma prova fácil. De todo. Vê-te então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Opa! Então, mas o Tiago está a dizer, este Tiago... irmãos, eu durante sei lá quanto tempo eu lia isto para a frente e para trás. Ai, meu Deus! Espírito Santo, tu vem cá ajudar-me. Que isto é muito complicado de perceber. Este Tiago é um bocadinho confuso. Bom, então o homem é justificado pelas obras, não somente pela fé. O que é que ele está a dizer? Ele está a dizer que a fé que salva
É uma fé que gera obras, boas obras. É isto que ele está a dizer. E a seguir ele dá outro exemplo. Reparem que isto aparece no meio do exemplo de Abraão, em que ele explica que Abraão creu e que mostrou, as suas obras mostraram essa sua fé genuína. E depois ele dá outro exemplo. E diz: e de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Raabe era uma prostituta, portanto, ela não era cumpridora da lei. Ela estava mesmo em pecado. E esta era visível aos homens. Não tinha hipótese, coitada, estava condenada aos olhos humanos. Mas ela creu em Deus. Ela cria no único Deus. E essa fé foi tão genuína que trouxe transformação à vida dela. Vocês sabem que ela veio a ser, Jesus veio a ser da linhagem de Raabe. Então, Deus honrou esta mulher. E a fé dela gerou boas obras. Foi pela fé que opera pelo amor que ela escondeu e protegeu os homens de Deus. Foi a fé que opera pelo amor. Ela em fé, moveu-se de amor por eles e protegeu-os. Esta é a fé que nós temos que ter. A fé que se move por amor. Em Coríntios 13 diz que 3 coisas permanecem. A fé, a esperança e o amor. Mas a maior de todas é o amor. Porque é o amor que dá corpo à fé genuína. E depois o 26 diz: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Ok? Ou seja, a fé que não gera boas obras, ela não serve de nada. Ela é morta. E uma fé morta não pode gerar vida. Não pode gerar vida eterna. E agora eu pergunto assim, nós olhamos para nós e temos que perguntar-nos quais são as minhas obras. Isto não é fácil de perguntar. Quando eu meditei nesta palavra, eu tive que perguntar, então e quais são as minhas obras? E as minhas obras são fruto da fé? Quando eu digo que tenho fé, eu tenho obras que mostrem esta fé? Isto é uma pergunta que todos nós temos que fazer. É o que eu hoje trago aqui. Não é muito simpático, é uma advertência. É uma advertência de Deus. É uma advertência em amor, mas é uma advertência de Deus, porque Deus é amor. A fé genuína faz mais connosco do que trazer-nos à igreja. A fé genuína faz-nos ser igreja. E há uma diferença grande entre virmos à igreja e sermos igreja. Traz transformação às nossas vidas. Agora, para terminar, eu vou ler aqui também, nesta tradução, Tiago 2, novamente. Porque é uma linguagem mais dos nossos dias e algumas partes ficam mais claras. Diz assim, vou ler do 14 ao 26. Meus irmãos, que interessa se alguém disser que tem fé em Deus e não fizer prova disso através de obras? Esse tipo de fé não salva ninguém. Se um irmão ou irmã sofrer por falta de vestuário ou por passar fome, e se vocês lhe disserem, procure, mas é viver pacificamente, vá-se aquecendo, comendo como puder, e se não lhe derem aquilo de que precisa para viver, tal resposta fará algum bem? Assim, também a fé cristã, se não se traduzir em atos, é morta em si mesma. Poderá até dizer-se, você tem a fé, mas eu tenho obras. Mostre-me então a sua fé sem obras, porque eu dou-lhe a prova da minha fé através das minhas boas obras. Você crê que há um só Deus? Está muito certo. Mas lembre-se que os demónios também creem o mesmo e tremem. Você é uma pessoa bem insensata se não conseguir compreender que a fé sem atos de nada vale. Não mostrou o nosso pai Abraão que era justo
através dos seus atos, a oferecer a Deus o seu filho Isaque sobre um altar? Como vê, na sua vida, a fé e as obras atuaram conjuntamente. A fé completou-se através dos atos. Foi por isso que as Escrituras dizem: Abraão creu em Deus e o Senhor o declarou justo. E foi chamado amigo de Deus. Estão a ver então que uma pessoa é considerada justa aos olhos de Deus pelo que faz, não só por crer. Outro exemplo disso é Raabe, aquela mulher de má conduta. Ela foi salva por aquilo que fez, pois não teve medo de esconder os espias e ajudou-os a escaparem-se por outro caminho. Tal como o corpo está morto, se não há espírito nele, assim também a fé, sem obras, está morta. A minha exortação hoje é que cada um de nós tenha em si a fé genuína que salva e que o mundo à nossa volta possa ver as nossas obras, que elas sejam apresentadas aos homens como luz e que possam trazer mais gente para Cristo. Não é à toa que Paulo dizia que a mulher que tem um homem descrente, ela pode ganhá-lo sem palavra, pelas obras. Porque as obras dela mostram a fé, ela não precisa de falar muito. Então, a minha advertência é que nós possamos ter esta